laços de amor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Pai, nós te exaltamos, te glorificamos por essa noite. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Sua presença. Obrigado, Jesus, porque estamos aqui reunidos em torno do Teu nome. Então sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor garantiu isso. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. Obrigado, Jesus, porque Tu estás aqui. Obrigado, Espírito Santo, Deus, por ter nos trazido a Sua presença. Sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não poderíamos estar aqui. Se há alguma coisa boa dentro de nós, é porque o Senhor depositou. O Senhor nos deu dons, talentos, nos deu, Senhor, graça para estarmos aqui. Então nós te glorificamos e queremos dedicar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Teu nome, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu passo a abençoar cada família aqui presente, declarando a Tua bênção, declarando, Pai, uma semana abençoada, de portas abertas, de soluções, de milagres criativos e poderosos da parte do Teu Espírito tocando as vidas, Pai. Declaro, Senhor, uma semana extraordinária, um mês de junho poderosíssimo, o melhor mês de junho da história da nossa vida. Viveremos as surpresas agradáveis de Deus. Declaramos, Pai, surpresas. Declaramos, Pai, que o Teu povo irá surpreender. Empresas serão abençoadas, Pai. Famílias abençoadas, negócios novos surgindo, contratos assinados, curas, salvação, transformação de vidas em nome do Senhor Jesus. Nós Te glorificamos por isso, Pai, porque sabemos que tudo está feito e os Teus feitos serão manifestos na nossa vida nesses dias, em nome de Jesus. As nossas mãos levantadas é um sinal, Pai, de que em nós não há nenhuma resistência. Nós somos um povo completamente rendido ao Teu amor, rendido à Tua presença, rendido ao Teu Santo Espírito. Te glorificamos e Te exaltamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Jesus é bom. Obrigado, queridos, Ministério de Louvor. Deus abençoe. Queridos, podem sentar. Jesus é bom. Aleluia. Quantos estão com expectativa pela palavra? Amém? Deus vai te surpreender. Oi? Assim. As crianças acompanhem a pastora Francisca, por favor. Glória a Deus. Jesus é bom. Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar. Estava dormindo de manhã ainda, era umas 8 da manhã, eu acordei com uma mensagem no coração. É tão bom quando a gente recebe, né, enquanto está dormindo, porque você sabe que você não ficou preocupado em alguma coisa. Aquela ministração saltou no coração e meu espírito estava bem ativo, e então vieram os versos, vieram todo o contexto da mensagem. Então eu sei que Deus vai falar muito ao teu coração nessa noite. Amém? Repete comigo: saindo das sombras e vivendo a realidade. Vamos falar com fé? Saindo das sombras e vivendo a realidade. Amém? Vou ler com vocês Hebreus capítulo 10, verso 1 em diante. Coloca para a gente aí, Hebreus 10 e 1. Veja isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais, repete, nunca jamais. Quer dizer, de forma alguma, nunca jamais a lei pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz:
sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitas com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Repete comigo, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém? Aplauda a palavra de Deus. Glória a Deus. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos de origem judaica. E esses cristãos, eles estavam sendo pressionados e perseguidos por causa da sua fé em Cristo. Eles eram perseguidos de forma tão violenta que muitos haviam desistido de permanecer em Cristo e estavam voltando para o templo, que ainda o templo estava de pé. O templo de Herodes estava de pé. Eles estavam voltando ao templo para apresentar sacrifícios, sangue de animais. E por isso Deus usa a vida do apóstolo Paulo para tocar o coração desta igreja, dizendo, olha, isso é sombra. Isso não é mais realidade. Ele já veio. Ele já estabeleceu algo novo. Isso que vocês estão fazendo é antiquado, é ultrapassado, é envelhecido, caducou, abrogou, está completamente nulo. Aquilo que ele fez na cruz do Calvário é suficiente. E a gente precisa entender que este capítulo apresenta uma das maiores verdades do Evangelho. Tudo que existia na antiga aliança era apenas uma sombra, um reflexo da realidade que viria em Cristo. Tudo foi consumado. Embora a gente olhasse para o ministério de Moisés e visse glória operando nele, era uma glória desvanecente. Não era uma glória que era sustentável, era uma glória que desvanecia. Quando ele entrava numa presença de Deus e Deus baixava na tenda da revelação, e Moisés podia ter esses encontros com Deus esporádicos, e então quando ele saía daquele lugar, ele saía com o rosto brilhando. E aí as pessoas tinham dificuldade de olhar para Moisés. E então ele impressionava as pessoas com isso. Mas quando ele voltava para a casa dele, e ele estava no dia a dia lá com a esposa dele, a Zípora, era a esposa de Moisés, a glória ia embora, porque a Zípora estava lidando com as coisas do dia a dia. Moisés, acabou o alimento. Moisés, olha, o seu filho fez isso. E aquelas coisas do cotidiano faziam Moisés perder a glória. E então ele pensava, e agora, como é que eu vou impressionar aquele povo? O que ele fez? Usou uma estratégia, colocou um paninho no rosto. Então ele apresentava, ia diante do povo com aquele véu no rosto, e o povo falava assim, nossa, Moisés agora está ali, porque se levantar aquele véu, a glória vai tocar a nossa vida, nós vamos ficar incomodados. Mas aquilo era uma mentira, repete, aquilo era uma mentira, era só uma sombra. Aquilo já tinha ido embora, era uma glória desvanecente. A Zípora sabia a realidade, repete, a Zípora sabia a realidade, mas Moisés estava fingindo, tentando impressionar o povo com uma glória que já tinha ido embora. E assim é toda a representação da lei, é dessa forma, uma glória desvanecente. Uma glória que estava de trás de um véu. Então, eles tinham lá o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, para poder apresentar sacrifício por si mesmo e por todo o povo. Então, ele entrava ali com fumaça, né, que representava a adoração, com incenso. Então, ele abria um pouquinho a cortina, pegava o incensário, enchia de fumaça, ele estava com
com sangue nos seus dedos, e então ele aspergiu o sangue, e ele ia entrando devagarzinho, com medo de ser morto. E então ele era aceito, aquele sacrifício era aceito, ele permanecia ali sacrificando, e todo o povo lá fora, 3 milhões de pessoas, na expectativa da saída do sumo sacerdote, porque a saída dele representava que eles haviam sido perdoados por 1 ano. Olha só, repete comigo, apenas 1 ano de perdão. Então existia uma grande expectativa. Você imagina aquele homem lá fazendo fumaça. É interessante, eu estava lendo esses dias, às vezes no capítulo 33 ou 34, não falha a memória, que nas vestes do sumo sacerdote haviam romãs com sinos, né? E enquanto ele estava se movendo, havia aquele barulho e as pessoas sabiam, ele está vivo. Graças a Deus ele está vivo. Porque enquanto ele se movimentava, aqueles sinos, né, da romã faziam barulho nas suas vestes, então estava todo mundo ali, graças a Deus ele está vivo. E não viam a hora dele sair, porque a saída dele daquele lugar santíssimo representava 1 ano de bênçãos, de colheita garantida. Repete, a colheita estava garantida, os animais iam se multiplicar, haveria bênção, haveria chuva sobre o povo, eles estavam perdoados e seguros. Só que isso era repetido todos os anos, ano após ano. E aquilo não resolvia a questão do pecado, não resolvia a questão da consciência deles, não mudava eles por dentro. Repete, aqueles sacrifícios eram impossíveis de mudar as pessoas por dentro. Tudo isso que eu estou falando para vocês era sombra da realidade que nós vivemos hoje. Hoje nós não temos 1 ano de perdão, nós temos uma eternidade de perdão. Eu fui perdoado dos meus pecados do passado, os pecados que cometemos durante o dia, aqueles pecados que porventura acontecerem, a minha conta foi paga plena e eternamente, a tua conta foi paga plenamente. Aquele povo, quando via o sumo sacerdote sair, eles faziam festa, algazarra, celebravam, era um grande barulho, porque uau, nós fomos aceitos por Deus por mais esse ano. Meu irmão, você tem que celebrar ao Senhor e se alegrar, porque você está aceito por toda a eternidade, porque Jesus, ele entrou uma vez por todas nesse lugar do Santo dos Santos, não com sacrifício de bodes, de animais, mas com sacrifício do seu próprio sangue, do seu próprio corpo, que foi ofertado na cruz do Calvário, e ele consumou a obra, e o sacrifício que ele fez satisfez o coração de Deus, e tudo está garantido. Perdão, prosperidade, cura, sucesso, bênçãos, o que você possa desejar e imaginar, já está garantido. Você não vive mais na sombra. O Espírito Santo nessa noite quer te introduzir numa realidade, naquilo que é novo, aquilo que é velho está antiquado, a antiga aliança está antiquada, ela passou. Então a sombra apontava para a existência de algo real. Então tudo que acontecia na lei, o tabernáculo, a arca da aliança, todos os sacrifícios, os cordeiros que eram apresentados ano após ano, todo sacrifício de animais, todo derramamento de sangue de animais, apontava para Cristo. Profetizava a Cristo, repete comigo, a lei profetizava a Cristo. Então eles viviam nessa sombra. Agora, a gente precisa entender que nós vivemos hoje desafios espirituais e religiosos terríveis, porque Satanás quer me empurrar novamente para a sombra. Satanás, ele faz de tudo para te empurrar, para te tirar da realidade e te introduzir na sombra, como se Cristo não tivesse pago o preço dos seus pecados, como se Cristo não tivesse pago o preço para o sucesso dos seus filhos, para o sucesso dos seus negócios, para o sucesso da sua empresa, para o sucesso desse ministério. Jesus pagou a conta, eu não vou viver na sombra, o Espírito Santo está me chamando para viver a realidade da nova aliança.
tudo que o diabo quer é que você volte para a sombra. Pastor, como que é isso? Quando você se sente culpado, condenado, inseguro, com medo, quando você não tem expressão de alegria na presença de Deus, quando você não consegue expressar alegria, uma expressão de louvor, quando você se sente assim completamente dissociado da graça de Deus, quando você não se sente aceito, quando você tem uma consciência de pecados, uma consciência de uma pessoa que Deus não está olhando. Ei, irmão, Deus está olhando para você. Para com esses sentimentos. Esses sentimentos te empurram novamente para a sombra. E você anula os benefícios, você mesmo anula os benefícios do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Repete comigo, nada além do sangue. Então, quando nós pregamos a palavra da graça, eu sei que em alguns corações fica assim, pastor, então ficou tudo muito mais fácil. Ficou tudo muito mais fácil, graças a Deus. Amém? Agora não há nenhuma condenação. Esse é um grande desafio pregar o Evangelho da Graça, porque alguns relativizam isso. Porque tudo está pago, porque eu já fui perdoado. Então eles relativizam a santidade. Eles relativizam o cumprimento de princípios. Irmãos, nós não podemos relativizar essas coisas. Santidade é santidade. Amém? Princípios são princípios. A graça de Deus não anulou princípios. Amém? A santidade é o Espírito Santo comunicando em mim. Santidade não tem nada a ver com religiosidade. Santidade é a natureza de Deus fluindo através da minha natureza. Santidade de Deus é Ele comungando comigo, embora eu seja pecador, falho, Ele comunga comigo, Ele tem comunhão comigo, Ele tem prazer quando eu dou glória a Deus, aleluia, quando eu levanto as minhas mãos, quando eu canto uma canção, quando eu declaro, Senhor, tem misericórdia de mim, quando eu declaro diante de uma situação de adversidade, Senhor, obrigado, porque Jesus me substituiu, Ele foi feito pecado no meu lugar, e hoje eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Deus se agrada dessas coisas. O outro desafio de pregar essa mensagem são a intensa batalha espiritual contra a revelação da graça. Porque quando a mensagem da nova aliança ela é pregada, e ela encontra corações, terra fértil, a vida vai ser transformada, prosperidade e sucesso vão acontecer, curas instantâneas vão acontecer, libertação do pecado, libertação das enfermidades, tudo muda, tudo é transformado. É por isso que nós devemos insistir e permanecer, batalhar diligentemente pela nossa fé e permanecermos debaixo da graça de Deus. Não importa quantas investidas virão para tentar me tirar da realidade em Cristo, eu não vou andar mais na sombra da velha aliança, eu não vou andar mais na sombra da religiosidade, eu agora vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Amém? Dá para aplaudir Jesus por isso? Então nós precisamos entender que a lei era apenas sombra dos bens futuros, dos benefícios futuros e não a imagem exata das coisas. A lei nunca foi o destino final de Deus para o seu povo. A lei ela só veio para anunciar, era um anúncio profético da obra de Cristo. Repete comigo, a lei, um anúncio profético da obra de Cristo. Então os sacrifícios, os sacerdotes, as festas do tabernáculo e todas as cerimônias que eram realizadas ali apontavam para Jesus. Amém? Então aquilo era uma sombra. E Paulo confirma isso em Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Veja isso. Que interessante esse verso, né? Olha isso. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Veja só, por quê? Eles não podiam comer qualquer coisa. Eles não podiam comer um pernil, uma carne de porco, né? Salame, mortadela. O judeu não pode comer essas coisas. Se comesse, ele era impuro. Em Atos capítulo 10, Pedro recebe uma revelação de um lençol com alguns animais que os judeus
não comiam. Ele diz assim, Deus vem para si, mata e come. Ele disse, não, jamais vou comer coisa impura, coisa imunda. Por quê? Se ele comesse aquelas coisas, ele era julgado pelo tipo de comida que ele comia. Se ele não guardasse os sábados, não guardasse as estações, ele era julgado por aquelas coisas. Mas agora, na nova aliança, a palavra vem falando que ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, lua nova aos sábados. Mas a gente vê, infelizmente, alguns comportamentos judaicos voltando para a igreja. A gente vê alguns comportamentos, as pessoas elas falam mais, elas querem agora trazer os nomes das festas em hebraico para, irmão, eu sou brasileiro. Glória a Deus. Eu falo português. Eu tenho uma cultura nessa nação. E o evangelho é transcultural. Deus não pediu para me tornar um judeu. Deus me pediu para eu me tornar Cristo. Amém? Em Cristo, viver em Cristo. E aí você vê uma inclinação religiosa de muitos ministérios, de muitas pessoas inclinando para guardar sábados, festas. Eles ficam anotando as festas que passam. Irmão, a nossa festa é todo domingo. Vou repetir, a nossa festa, a festa da igreja, acontece todos os domingos. Sabe que dia é hoje? Domingo, hoje é a nossa Páscoa. Amém? Hoje é a nossa Páscoa. Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu todos os domingos. Amém? Então a gente não fica aguardando estações, datas, horários, lua, a lua vai estar aqui, agora vamos fazer um jejum de acordo com a lua. Não, irmão, nós não observamos essas coisas. Então ninguém vai me julgar por isso. Por quê? Veja o verso seguinte. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Amém? Repete, o corpo é Cristo, ele é o cabeça desse corpo. Tudo já foi realizado, tudo já foi concluído. Ninguém pode me julgar. Ninguém pode te julgar pelo que você come, pelo que você bebe, o que você faz, o que você não faz. Ninguém te julga nem pelo seu comportamento. Porque o evangelho não é observação de regras de comportamento. Evangelho é a revelação de uma identidade. Vamos lá, repete comigo, evangelho não é observação de comportamento. Evangelho é a revelação da identidade, eu sou em Cristo. Quando eu recebo a revelação da identidade, o meu comportamento muda. Eu não mudei porque me falaram que você não pode mais isso. Agora você está na lei dos crentes, não faz mais isso não pode. Não, eu não mudei por causa de regimento interno, ou de uma doutrina de uma igreja, de uma denominação. O que me transformou foi quando a revelação de eu sou a justiça de Deus em Cristo me transformou. Então, quando eu conheci a minha identidade, eu sou a santidade de Deus em Cristo, eu sou a prosperidade de Deus em Cristo, eu sou a saúde de Deus em Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou a pureza, a sabedoria e o poder de Deus em Cristo. É tudo, repete comigo, tudo em Cristo. Então, não canso de falar e eu vou repetir isso milhares de vezes, até Jesus voltar. Irmão, o evangelho não tem nada a ver com você. É tudo por causa dele, por meio dele e para ele. Não tem a ver com a minha meritocracia. Não tem a ver com a minha performance. Repito, algumas coisas boas que existem em mim, foi ele que colocou. As coisas boas que existem em você, foi ele que colocou. Se você consegue andar em santidade, é ele que gerou isso. E fique contente. Não fique batendo no peito, dizendo assim, não, eu sou bom. Jesus dá o exemplo, quando ele estava no templo, ele viu a adoração de dois homens. Ele viu a adoração de um fariseu e observou a adoração de um pecador. E aquele fariseu veio e bateu no peito: Deus, eu guardo todos os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu observo todas as coisas. E aquele fariseu apontou para o pecador: e eu não sou igual a esse pecador. O pecador, dilacerado, quebrantado, diz assim: Deus, bateu no peito, Deus, tem misericórdia de mim.
Aí Jesus chama os discípulos assim: qual culto, qual adoração vocês acham que foi aceita? É claro que é daquele que depende completamente da graça de Deus, amém? É claro que é daquele que não se gaba, daquele que não fica se autopromovendo. O evangelho não veio para autopromover ninguém, irmão. O evangelho é Jesus Cristo. Quinta-feira eu preguei, evangelho é a revelação de Jesus Cristo. Então eu não vou viver na sombra, porque até mesmo esse tipo de comportamentos religiosos, que se gabam de si mesmo, eu obedeço tudo, eu cumpro os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo, olha, eu faço as coisas extraordinárias, olha, eu adoro demais, eu tenho tantas horas de oração, eu li tantas vezes a Bíblia, irmão, isso é tudo coisa para se autopromover. Se fazemos isso, fazemos para a glória de Deus, porque Deus não dá a sua glória para ninguém. Se você tem que se gloriar, glorie-se em Cristo. Vou me gloriar em Cristo. Então muitos vivem tentando se aperfeiçoar através das sombras, quando Deus nos convida a viver pela realidade da obra consumada de Cristo, amém? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus está satisfeito com você. Obrigado por esse amém aí, fraco, desanimado. Deus está satisfeito com você. Está tudo bem, irmão. Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. E ter paz com Deus é ter paz em todas as áreas da vida. Repete, eu tenho paz com Deus. Eu acho que isso está escrito em Romanos 5:1. Veja se é isso. Olha lá, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não apresento meritocracia, eu apresento fé, amém? Quantos vieram apresentar a fé ao Senhor? Você não veio aqui porque você é bom, você veio aqui porque você crê em Jesus Cristo, você veio aqui porque você precisa de uma palavra. Você veio aqui porque você foi chamado pelo Espírito Santo para ser abençoado. Você veio aqui porque o Espírito Santo quer tirar toda a sombra da tua vida e te colocar na realidade em Cristo, através do sacrifício que já foi feito. Então, eu não vou me aperfeiçoar pelas sombras, eu vou viver a realidade, amém? Não vou mais voltar, tudo era transitório, o tabernáculo era transitório, mas Cristo é eterno. Lembra que Moisés tinha que montar e desmontar aquele tabernáculo? Então, quando a nuvem estava ali com eles, eles montavam o tabernáculo. A nuvem se movia, aquelas tribos corriam desesperadamente. Tinha os levitas que eram responsáveis pelos pregos. Por cada prego, por cada item que prendia as madeiras. Outros eram responsáveis pelos linhos, pelas madeiras. E aquele monte de gente começava a desmontar aquele tabernáculo. O que Deus estava mostrando? Isso é transitório. Um dia vai chegar a realidade em que eu não habitarei numa casa transitória, eu habitarei no tabernáculo eterno, o coração dos meus filhos. Eu não vou habitar em coisas feitas pelas mãos dos homens, eu vou habitar num tabernáculo de carne, eu vou colocar o meu espírito dentro das pessoas, e o santo do santo vai ser o coração de cada um, irmão. Cristo tem que estar no trono do teu coração. Não vivemos mais de forma transitória. Veja Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Glória a Deus. Não é mais uma vez por ano que nós recebemos perdão. O perdão foi liberado para sempre, amém? E quando eu entendo isso, o pecado perde a força na minha vida. Sabe, quando eu fui liberto do pecado, quando eu compreendi que eu fui perdoado eternamente, a libertação do pecado veio, e o comportamento mudou,
E eu vi que agora a graça de Deus, ela estava livre para operar em mim, irmão, em nome de Jesus. Deixe a realidade da graça operar em você. Deixe a realidade da nova aliança operar em você. Ele quem vai transformar os seus pensamentos, o seu coração e te trazer uma nova consciência. Não cabe mais, irmãos, a gente viver nas sombras. E é muito fácil viver na sombra. Se eu estivesse pregando aqui, irmão, olha, irmão, se conserta, Jeová está descendo o prumo aqui nessa noite. Eu vejo um anjo aqui com uma trena medindo você. E olha só, irmão, tinha gente dando glória, uau, e se ajeitando até na cadeira, porque estava falando assim. Porque a carne gosta de religião. Vou falar novamente. A carne gosta de religiosidade. A carne gosta quando a palavra vem, Jeová está vindo com um prumo. Olha, o Senhor está passando o seu povo em revista nessa noite. E aí o povo começa, aleluia, fala Jeová. Irmão, isso é sombra. O Espírito Santo está nos chamando para viver a realidade. Amém. Em Cristo você é, você não vai ser. Em Cristo você tem, você não vai ter. Em Cristo você pode, já é uma realidade. Tudo está feito, tudo está consumado. E é nesse tipo de mensagem que o diabo perde a vez. É nesse tipo de mensagem que Satanás perde o poder de operar. Porque ele não suporta quando a gente está pregando a obra plena e consumada de Cristo na cruz do Calvário. Porque aí Jesus deu uma surra nos demônios através da sua obra na cruz. Ele expôs publicamente principados e potestades, triunfou deles na cruz, colocou-os em desprezo completo. O diabo não suporta pregar a realidade. E nós vamos viver essa realidade. Porque cada móvel do tabernáculo apontava para Cristo. O altar do sacrifício apontava para a cruz. O lavatório, a pia que os sacerdotes lavavam as mãos, apontava para a purificação do sangue de Jesus. O candelabro apontava para Jesus como a luz do mundo. A mesa dos pães apontava a Jesus, o pão da vida. O véu apontava para o seu próprio corpo. A arca apontava para a sua presença. Quando o corpo de Jesus foi completamente rasgado na cruz do Calvário, e ele gritou, está consumado, o véu do templo rasgou, acabou, não teve nem conserto. Graças a Deus por isso. E está aqui Paulo insistindo com essa igreja, venham para a realidade, saiam das sombras, venham para a realidade, porque tudo é simbólico, mas Cristo é a realidade, amém? Repete comigo, na lei, tudo é um tipo, tudo é uma simbologia, na graça, na nova aliança, Cristo é a nossa realidade. E o inimigo, o diabo, vai lutar para manter você nas sombras, porque na sombra ele te controla. Na sombra ele controla suas emoções e os seus pensamentos. Na sombra ele joga culpa e condenação no seu coração. Irmão, eu não estou relativizando a santidade, como falei aqui. Que santidade eu não consigo produzir, nem você consegue produzir. Santidade é o Espírito Santo gerando em mim. Então eu não relativizo isso. Não é porque Cristo fez tudo na cruz do Calvário que eu vou fazer o que eu quero. Não. Eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que o Espírito Santo gera em mim. Porque a nova aliança, ela vai gerar em você uma consciência de justo. Uma consciência de justiça. Você vai encontrar falhas, você vai encontrar os seus defeitos, você vai ver. A nova aliança, ela desce um espelho. Eu não preciso te exortar. Eu não preciso pregar para você uma palavra de condenação. Porque a graça de Deus, ela vai fazer descer um espelho em você. Você vai estar diante de um espelho todos os dias. Você vai estar diante de uma realidade. Você vai contemplar a sua imagem como um espelho. E esse espelho é a palavra de Deus. Você vai contemplando quem você é. Santo, justo, próspero, curado, bem-sucedido, abençoado. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. E quanto mais você se conecta com a realidade, mais manifestação de bênçãos você tem. Mais manifestação de vitórias você tem. Amém? Então sai da sombra em nome de Jesus e corra para a liberdade em Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 1. Veja isso.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Agora, quer ver um verso que vai realmente, que os religiosos não suportam? Tiago 1:25. Veja isso. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, ele está falando do Evangelho. Repete comigo: o Evangelho é a lei perfeita, é a lei da liberdade, e nela persevera. Não vou voltar para a sombra, eu vou ficar na realidade. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Você não depende de um homem para ser abençoado. Você não depende de um profeta para ser abençoado. Você não depende da mão de um pastor na tua cabeça para ser abençoado. Não estou anulando essas coisas, elas são importantes. Você realmente precisa de um pastor, mas sabe, você não é dependente disso. Amém? A função do pastor é apontar para Cristo, apontar para Jesus. Ele desaparece e Cristo aparece. E então você vai entender que você é bem-aventurado em tudo que você realizar. Qual o segredo para você ser bem-aventurado em tudo que realizar? Persevere na lei perfeita, na lei da liberdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Persevere nessa lei, lei da liberdade, porque Satanás sabe que um crente que compreende a nova aliança torna-se livre da condenação, da culpa e da escravidão religiosa. Nessa casa nós não temos religiosos, graças a Deus. Eu acho que nem crente eu sou, irmão. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. É melhor do que ser crente, dá muito trabalho, irmão. Não é verdade? Vamos falar a realidade. Tenho certeza que a pessoa que mais te incomoda é um crente. Vamos lá, irmão. É um crente que te incomoda, é um crente que te acusa, não sei o quê, que Jeová, que BBB. Irmão, seja um discípulo de Jesus Cristo. Seja um filho de Deus. É melhor do que ser crente. Crente, até o diabo, ele crê na palavra. Então, irmão, entenda uma coisa. Você está livre da condenação, da culpa e da escravidão religiosa. E o diabo, ele vai tentar manter você preso num legalismo, uma leizinha, sabe? Eu vou segurar essa lei aqui. Essa lei aqui eu tenho que cumprir, esse mandamento eu vou cumprir, esse costume religioso eu não abandono. Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, acho que é verso 9. Está falando da lei. Paulo escrevendo sobre a graça e falando da lei. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O religioso pega isso aqui e fala, não, um pecado estragou tudo. Não, ele está falando da lei. Porque o 5:1 fala, para você permanecer livre, na liberdade. Se a pessoa defende uma leizinha, um costume religioso, aquela coisa religiosa, irmão, em nome de Jesus, nós vamos ser livres da religião nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos mergulhar na graça de Deus. Nós não vamos ter nem um pouquinho de fermento, nem um pouquinho de Moisés na nossa vida. Deus nos chamou para viver na graça. Deus me chamou para pregar o evangelho da graça. Deus me chamou para ser alguém que anuncia a realidade da nova aliança. Eu não vou abrir mão disso, porque eu não quero nem um pouquinho de fermento, porque cansa, fadiga, é horrível. Então Satanás quer manter as pessoas presas no legalismo, quer alimentar um sentimento de indignidade. Irmão, você é digno, amém? O sangue de Jesus Cristo te tornou digno. A religiosidade tenta produzir dependência de rituais religiosos e impede que a revelação da graça floresça. Vou te falar uma coisa. O diabo não se importa com uma religiosidade vazia. Ele não se importa com quantas pessoas são religiosas. Agora ele fica extremamente preocupado quando um cristão levanta de manhã e fala, Senhor, obrigado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Obrigado pela realidade da nova aliança. Obrigado porque Cristo Jesus,
Ele me libertou. Eu fui liberto pelo sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus. Eu não apresento um sangue de touros, de animais, porque lá na antiga aliança, o sangue de bodes, touros e animais não foi capaz de libertar eles do pecado, como nós lemos, Hebreus 10:4, volta lá. Veja isso. Porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados, verso 5. Por isso, ao entrar no mundo disse, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Agora, esse Jesus, que era a palavra, que era o verbo, encarnou. Repete comigo, o verbo se fez carne. Jesus era a palavra falada de Deus. Ele era o Deus invisível, ele não tinha um corpo. E ele falou assim, prepara um corpo para mim, porque eu quero representar a humanidade. Eu quero parecer com eles, eu vou me nivelar a eles. Veja o que está escrito em Filipenses 2, verso 6. Veja isso. Olha lá. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. A religiosidade quer tornar o homem Deus. E Deus, sendo Deus, quis ser homem. Deus não quer anular a sua humanidade, porque Jesus se fez homem. Ele disse, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparastes. Agora esse Deus invisível se tornou homem. Quando a gente for arrebatado e entrar no céu, nós vamos ver um homem num corpo glorificado. E assim como ele é, nós seremos neste mundo, também teremos um corpo glorificado. Vamos sair da incorruptibilidade, vamos sair da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Vamos ter um corpo incorruptível como ele tem hoje. Porque um dia ele decidiu se tornar igual a mim, igual a você, para ir para a cruz. Foi obediente até a cruz, até a morte e morte de cruz. O sangue de Cristo removeu completamente o pecado, purificou a nossa consciência, reconciliou o homem com Deus e abre acesso direto com o Pai. Nós não precisamos acrescentar nada, absolutamente nada à obra da cruz. Obrigado por um amém. Nós não precisamos acrescentar nada à obra da cruz. Amém, irmão? Que a graça de Deus possa tocar hoje o teu coração e a tua consciência, e tirar a consciência de culpa, e estabelecer uma consciência de justiça, uma boa consciência, porque a tua fé precisa de boa consciência. Repete comigo, a minha fé precisa de uma boa consciência. Paulo, escrevendo a Timóteo 1,19, ele diz assim, Timóteo, meu filho, mantenha a fé e a boa consciência, porque muitos, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Sabe por que a fé, às vezes, bate na trave, naquela bênção que você está tanto esperando? Por causa de uma má consciência. A pessoa fala assim, eu não mereço, eu fiz aquele pecado, meu Deus, agora eu preciso daquela bênção. Será que vai dar certo? Será que aquele cliente vai assinar o contrato? Mas eu estou tão cheio de pegar, e vem a memória dos pecados, a memória. Será que eu fiz tudo certo? Será que eu dizimei esse mês? Meu Deus, faz tempo que eu não vou na igreja, que eu não vou no culto, e aquela culpa, aquela condenação começa a corroer, e a consciência de culpa vem, uma má consciência toma conta do coração, e a fé naufraga. A fé precisa de uma parceira, boa consciência. Está tudo bem com você, irmão? Você veio para esse culto nessa noite para Deus te falar, está tudo bem. Está tudo bem. O sangue do meu filho é suficiente. A graça é suficiente. O que o meu filho fez na cruz do Calvário é suficiente. Irmãos, nós temos que ser produtos da obra de Cristo na cruz.
não produto de uma religiosidade, não produto de um esforço religioso, não produto de uma espiritualidade vazia, não. Alguém morreu por mim, alguém verteu o sangue por mim, um homem justo, bom, pleno, puro e perfeito, assumiu o meu lugar de pecador, para que eu assuma no lugar dele. Temos paz com Deus. Vamos repetir isso? Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Aleluia. Então Jesus, ele satisfez o coração. O primeiro Adão, ele falhou em obedecer, mas o último Adão, Jesus Cristo, ele não falhou. Ele disse: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para satisfazer o coração de Deus. E eu quero te dizer, mais uma vez, que eu já preguei várias vezes sobre isso nessa igreja, Jesus pagou mais do que você devia. Vou te falar de novo, você tem que ter consciência disso. Jesus pagou mais do que você devia. Ele encheu o coração de Deus de satisfação. Ele encheu o coração de Deus de satisfação. Irmãos, isso não nos leva para uma vida relapsa na vida espiritual. Isso me constrange a jejuar, a adorar, a dizimar, a congregar, a obedecer. Isso me constrange. O amor de cara, não tem como eu ficar na carne. Ei, irmão, a graça de Deus, ela vai te constranger. A religiosidade, ela mascara você, ela põe uma roupa em você, ela dá uma cara de devoção para você, ela vai te maquiando 1 mês, 2 meses, no 3º mês, quando você está sozinho, você faz coisa que não deve. Agora, a graça de Deus, ela te constrange todo dia. A graça de Deus, ela constrange o teu coração. Quando vem um pensamento impuro, ela te constrange. Sabia disso? Um pensamento impuro, que todo mundo pensa besteira aqui, irmão. Todo mundo tem pensamento impuro, você não tem como controlar isso. Você não controla a origem dos seus pensamentos, mas você sabe, pela graça de Deus, governar os seus pensamentos. E a graça de Deus, ela vem e constrange. É como o sino da roupa do sumo sacerdote faz barulho. Opa, peraí, a consciência acende na hora. Opa, por que você está pensando isso? Aí você já grita: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Está repreendido, Satanás. Não aceito, Senhor, perdoa esse pensamento maligno. Não aceito isso na minha vida. Agora o religioso, irmão, ele olha para um lado, olha para o outro. Ninguém conhece ele, ninguém está vendo. Está pronto. O religioso não pode ter internet à vontade. Ele levanta de madrugada, ao invés de orar, ele vai fazer besteira. Religioso. O da graça é constrangido pelo amor. Repete comigo: quem está na graça é constrangido no amor. Ele me amou tanto. Irmão, isso faz a gente ter uma vida tão boa com Cristo, tão verdadeira com Cristo, que você não tem, você nunca, por mais que você jejue 10 horas, ore 10 horas por dia, jejue 40, 120 dias por ano, irmão, isso não é nada. Você não fica batendo no peito: eu orei 16 horas em línguas, eu fiz 3 dias de jejum, 7 dias, 40 dias só na água. Isso não impressiona a Deus. Isso não impressiona, a religiosidade não impressiona. E eu nem estou anulando, porque eu sou um cara que jejua muito, eu oro bastante. Amanhã cedo estou aqui na igreja, que eu vou começar o jejum, glória a Deus. Você me procurar, né? Se um dia esse teto cair, não vai cair, mas cair, você fica preocupado, que talvez o pastor esteja aqui na igreja. Estou sempre aqui em oração, mas isso não é mérito, irmão, é o amor que me constrange. O amor me constrange: Senhor, eu vou buscar a sua presença, eu vou me entregar a ti, Senhor. Eu não sei como resolver, mas o Senhor pode. Eu tenho uma congregação para orar, eu tenho que interceder pelo meu povo, tenho pessoas na minha igreja, tenho pastores, tenho empresários, eu preciso lutar por eles. Eu só me colocou para pastorear essas pessoas, então eu estou aqui, Pai, orando, pedindo a tua graça, a tua bênção por eles. Eu não mereço, eu não posso, Pai, mas eis-me aqui. É o amor que me constrange, não é uma performance, não é uma meritocracia.
Amém? Sei que essa palavra está entrando no teu coração. Aleluia. Graças a Deus, repete assim, graças a Deus. A antiga aliança foi removida. Então a gente precisa entender que a cruz não é o complemento da antiga aliança. A gente precisa entender que a obra de Cristo na cruz não é a continuidade do ministério de Moisés. Não, é o fim do ministério de Moisés. É o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Acabou a lei de Moisés. Agora, quando eu olho, observo a antiga aliança, eu leio a Bíblia, quando eu olho lá a antiga aliança de Gênesis a Malaquias, eu fico procurando, cadê Cristo? Cadê Cristo? Me revela Cristo. E Cristo está em todas as escrituras. Então, eu não leio com um véu no meu rosto, eu leio com os olhos da graça. Eu leio com os olhos do coração. Eu leio a palavra da antiga, de Gênesis a Apocalipse, com os olhos do coração, com entendimento iluminado, com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, eu estou lendo Levíticos, que é o livro mais fechado. Se eu estiver lendo esse livro, vou procurar Jesus. Aí você encontra sacrifício expiatório. Aí você vai ver 3 tipos de sacrifícios. Aquele que tinha poucos recursos apresentava uma pombinha. Aquele que era uma classe média apresentava um cabrito. O rico apresentava um novilho. Aí você fica pensando, e hoje na graça não representa a aquisição financeira, representa o quanto você entende. O religioso só apresenta a pombinha, irmão, porque Jesus só morreu pelos pecados dele. Aquele que é mais ou menos entende a graça, mas ainda tem um pé na lei, ele apresenta o cabrito. Não, Jesus morreu pelos meus pecados e para curar as minhas enfermidades. Agora aquele que é próspero em Cristo e mergulhou na graça de Deus, não, ele morreu pelos meus pecados, ele morreu para eu ser curado, ele morreu para eu ser próspero, bem sucedido, ele morreu para eu ter toda a vitória. Eu apresento um novilho. O que você está apresentando de sacrifício? Vamos lá, fazendo aqui uma tipologia. Você é o que sacrifica só a pombinha? Ele morreu só pelos seus pecados? Enfermidade ele não te cura? Cessou a cura na tua vida? Cessou os dons espirituais? Cessou os milagres na tua vida? Você está dando só a pombinha, o sangue pequenininho, sabe? Então o próprio sumo sacerdote enforcava lá a pombinha, pegava, torcia o pescoço dela e derramava o sangue em uma das bordas do altar. Aquele que tinha um cabrito vinha lá, era bastante sangue, mas não era suficiente para cobrir todo o altar. Aquele que trazia o novilho era que jorrava sangue. Irmão, em nome de Deus, deixa o sangue de Cristo jorrar de forma abundante na tua vida, nos teus negócios, na tua família, na tua saúde, nas tuas emoções. Deixa o sangue jorrar, irmão. Deixa o sangue jorrar, mergulhe na graça de Deus. O sangue dele é suficiente para resolver qualquer coisa. Repete comigo, a nova aliança envelheceu a velha. Hebreus 8, 10 a 13. Pelo que também, vamos lá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu povo, e eles serão, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para aí, olha, as leis não estão mais escritas na pedra, elas estão escritas na minha mente e no meu coração. Não preciso de alguém dizer para mim o que eu posso e o que eu não posso. A lei está aqui dentro. Está escrito aqui dentro, não tem mais como eu errar. Davi, ele foi um homem fora. Por que Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus? Ele era fora, ele vivia na antiga aliança, mas que se comportava como na graça. Então, no meio da bagunça da vida dele, ele escondia a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi não conseguia viver debaixo de regras, de leis, do pode, não pode. Ele vivia na graça de Deus. Deus, ele ser um homem segundo o meu coração. Continuando a leitura, verso 11.
E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele não lembra nem do que você fez de errado, irmão, porque tudo foi pago. Glória a Deus. Se escandaliza, eu sei que alguns ficam até preocupados quando eu prego isso. Veja o verso 13. Quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então ele tornou nulo completamente a antiga aliança. Hoje nós vivemos sobre um melhor sacrifício, o sacrifício perfeito de Cristo. Hoje nós vivemos um melhor sacerdócio. A palavra fala que eu tenho um sumo sacerdote à direita de Deus, clamando, intercedendo por mim, aquele que se compadece de mim, porque ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Jesus também teve crise de alma, Jesus também sabe o que é estar preocupado, entristecido, Jesus sabe o que é ser tentado. Graças a Deus ele nunca pecou, ele nunca cedeu a tudo isso, mas ele sentiu todas essas coisas para dizer: eu te entendo, meu filho, eu te entendo, minha filha. É o meu sumo sacerdote perfeito, que clama diante de Deus por mim. Então hoje eu vivo de melhores promessas, de melhor aliança. E o Espírito Santo me convida a não misturar mais a lei com a graça. Não misture mais a lei com a graça. Tem umas pessoas novas aqui, que não são a primeira vez que eu vejo aqui no culto, alguns outros vezes mais. Se você não ouvir mais essa mensagem da graça, for em outros lugares, não misturo mais lei com graça. Nunca mais permita que alguém venha apontar o dedo para você e te condenar, te acusar, te ameaçar com o inferno, dizendo que você vai perder a sua salvação, dizendo que você... Imagina se eu fosse administrador da minha salvação, porque o que pregam por aí é como se um dia eu fosse salvo, e outro dia porque eu errei não sou mais salvo. Como é, irmão, que você vai administrar aquilo que você nunca gerou? Se a salvação vem por graça, é dom de Deus, como é que eu vou administrar? Um dia eu estou salvo, outro dia eu estou no inferno. Não tem como mais, irmão. Você está salvo. E Cristo sustenta. A graça sustenta a tua salvação. Não dá mais para ficar... Não administre mais a sua salvação. Ela já foi administrada, concebida, consumada. Você é salvo em Cristo Jesus. E quando você tem consciência disso, cada dia mais você se purifica pela sua consciência. Sabe aquela coisa de administrar? Cuidado, irmão, Jesus está voltando e você vai ficar. Irmão, pelo amor de Deus, você está salvo, você é filho. Como é que ele vai deixar um filho? Você deixaria sua filha, Nidal? Maria alguma? Como é que você deixaria? Abandonaria o filho? Não, olha, você fez o que eu não gosto, sai fora, você não é mais meu filho. Eu sei que tem homens que fazem isso, né? Mas Deus jamais faria. Se você, sendo pecador, não faz, imagina Deus. Ele vai dar algum jeito de te consertar, Ele vai dar algum jeito de te pegar por dentro, de pegar nas suas entranhas, irmão. Tem gente que eu não oro para Deus abençoar, eu oro para Deus pegar. Pega ele por dentro, Senhor, porque já é abençoado. Constrange ele no amor, Deus. Toca lá nas tripas espirituais desse cara. Toca nos rins dele, toca no coração dele, toca no fígado dele, naquilo que promove a emoção. É rim, coração, fígado, não é? Toca lá, Deus, para se converter, para ver se dá jeito. Tem gente que eu estou orando assim, irmão. Os meus filhos na fé, Deus, você vai tocar nas entranhas desse cara, ele vai mudar. Ele vai mudar. Senhor, em nome de Jesus, toca por dentro. Deus está pegando, glória a Deus. Agora nós somos chamados, irmãos, para finalizar aqui. Estou com vontade de pregar até meia-noite. Hebreus capítulo 10, verso 19, 23. Agora ele te chama para intrepidez, para ousadia, para avançar, para entrar com tudo. Olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus,
aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. Eu tenho que ter ousadia. Eu não me constranjo para falar mais com meu pai, porque eu fui lavado por um sangue. Eu não me constranjo mais para estar diante da presença de Deus. Eu não me constranjo mais, eu entro com ousadia. Alguém pagou minha conta. Ei, eu tenho crédito diante de Deus. Você tem crédito diante de Deus. Amém. Glória a Deus, avança, irmão, rasga tudo, sai. Satanás, sai da minha frente, Satanás. Hoje eu vou ser abençoado, hoje as coisas vão acontecer na minha vida, dinheiro vai chegar, enfermidade vai ser repreendida, o poder de Deus vai se manifestar. Se você não sair da minha frente, Satanás, eu vou pisar mais uma vez sobre a sua cabeça, porque a palavra de Deus diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Ei, Satanás, eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Você não é páreo para mim, porque Jesus já te venceu na cruz do Calvário. Glória a Deus, aplaude Jesus. Irmão, Deus não te chama para ficar vivendo de fora do Santo dos Santos. Ele me chamou para viver lá dentro. Ele ancorou a gente lá dentro, na presença dEle. Ele me ancorou lá, na presença dEle. Um dia me perguntou: pastor, quando você chega na igreja, eu nunca vi você ajoelhado quando chega no culto. Tem gente que tem um costume, eu acho bonito. As pessoas chegam e ajoelham no culto. Tem alguns que têm esse costume. Eu não tenho esse costume. Porque eu lembro que eu fazia isso toda vez que eu chegava na igreja. Eu chegava: Senhor, obrigado, Pai, estou entrando na sua presença. E um dia eu estava fazendo isso, o Espírito Santo falou assim: como assim? Você não estava na minha presença? Irmão, nós não entramos na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus. Eu não entro na presença, eu estou na presença. Não estamos mais naquele lugar assim: a minha casa será chamada casa de oração. A casa de oração sou eu. Esse lugar aqui é a casa de... porque a gente ora. Quando a gente não está aqui, não é nada. A casa de oração sou eu. Eu sou a casa de oração. Deus está aqui dentro, irmão. O Santo do Santo está aqui dentro. O véu foi rasgado, a presença está aqui. Eu não busco resposta fora, eu busco resposta dentro. Irmão, pare de buscar resposta fora. A resposta está aí. Você tem o Espírito Santo, Ele entrou dentro de você. Você já tem a mente de Cristo. Você foi lavado, perdoado, santificado e introduzido na presença de Deus, apresentado como santo, inculpável e irrepreensível diante de Deus. Leia as cartas de Paulo, irmão, em nome de Jesus. Você já foi apresentado assim, inculpável, irrepreensível. Colossenses 2, 21 a 27, você vai ver lá. E o 27 ainda ele fala assim: olha, apresentando todo o homem perfeito em Cristo. Não apresento mais um pecador. Não oro pelas pessoas dizendo: Senhor, tem misericórdia desse desgraçado pecador. Não, Senhor, é teu filho. Liberta ele. Ele é perfeito. Eu profetizo, é perfeito. Ele é maravilhoso, é cheio do teu Espírito, Pai. Levanta, faz, cura, transforma. Porque a palavra da graça me manda apresentar todo homem perfeito em Cristo. O véu foi rasgado. A antiga aliança cumpriu seu propósito. Os sacrifícios apontaram para Cristo. Tudo apontou para Cristo. Agora, irmão, a realidade chegou. A realidade chegou. Você vai sair daqui para viver a realidade. As sombras da antiga aliança ficaram para trás. Amém. O evangelho da graça não me leva para a licenciosidade, porque o amor de Deus me constrange. Amém. Ele me constrange a ser verdadeiro, a ser honesto por dentro. Honesto lá dentro. Sabe que Davi orou isso? Que Deus ama a verdade no íntimo. Repete comigo: Deus ama a verdade no íntimo.
Sabe onde a gente tem que ser honesto? Lá dentro. Sabe onde a gente é íntegro? Lá dentro. Porque um só pensamento errado, o sino toca. A graça te constrange. Eu não estou sendo observado por pessoas, sou observado pelos céus. A graça te dá essa consciência. Amém? A realidade tem um nome: Jesus Cristo. Amém? Quantos recebem essa palavra por fé? Fique de pé no seu lugar. Glória a Deus. Saindo das sombras e entrando na realidade. Você não vai ser, você já é. Você não vai ter, você já tem. Amém? Deus colocou diante do homem 2 árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás enganou ele, dizendo assim: olha, você não vai morrer não. O dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. E ele esqueceu que Deus o criou à imagem e semelhança, ele já era igual a Deus. Mas Satanás fez de uma forma em que o homem desejou aquilo, então quero comer. Ele comeu e esqueceu que aquele fruto era o conhecimento do bem. Só que o homem já conhecia o bem. E quando ele comeu o fruto, ele começou a conhecer o mal. Ele conhece o mal. E a partir daquele momento, o homem se tornou alguém dirigido pela sua consciência. Antes, ele estava na inocência. Era a dispensação da inocência. Um homem justo, puro, sem pecado, andando na presença de Deus. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a dispensação muda e vem para a dispensação da consciência. E agora ele é dirigido por sua consciência. Imagina a depressão que Adão caiu, porque ele via Deus. Todas as tardes Deus vinha para ter comunhão com aquele homem. E agora ele, consciente do pecado, com a consciência do mal, ele é tirado da presença, tirado do jardim, e está à sua própria sorte, andando pelo mundo. Perdeu a presença, não satisfez o coração de Deus e jogou toda a humanidade no mesmo buraco. Mas veio Jesus. Veio Jesus, se tornou igual a mim, assumiu todas as minhas culpas, todos os meus pecados, assumiu todas as maldições que estavam destinadas para a minha vida, repreendeu todos os espíritos familiares, espíritos hereditários. Aquele mal que aconteceu na minha genética, na minha genealogia, já não acontece mais por mim, porque eu fui despertado pela graça de Deus, e eu paralisei toda a maldição que estava destinada a mim e aos meus descendentes, e agora estou na presença de Deus, estabelecido em justiça. E Ele veio, passou o seu sangue, me lavou com o seu sangue, e disse para mim: vai, inocente. Irmão, só quem tem a revelação da graça sabe que é inocente. Olha para o seu irmão e diz para ele: você é inocente. O sangue de Jesus te tornou inocente. Oh, irmão, isso me faz feliz. Isso é poder de Deus. Amém. Eu voltei para a inocência. Só que agora eu não tenho mais uma árvore do conhecimento do bem e do mal diante de mim. Eu não quero mais essa opção. Eu tenho a árvore da vida, porque o Provérbios fala que a boca do justo é árvore da vida. Da minha boca só saem palavras de fé. Estou sem dinheiro, vou lá: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Obrigado, Pai, está tudo pago.
fico ali, a árvore da vida, falando quem eu sou em Cristo. Naturalmente a coisa está ruim, mas eu estou profetizando, comendo da árvore da vida. A boca do justo é a árvore da vida. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Irmão, e os milagres começam a acontecer, as respostas vêm, as contas são pagas, dinheiro chega, conexões são estabelecidas. A boca do justo é a árvore da vida. Eu voltei para o jardim. Repete comigo pela fé: eu voltei para o jardim. Fala de eu voltei para o jardim do Éden. Eu voltei para o jardim da presença. Alguém pagou o preço. Eu voltei para o jardim da presença. Apague as luzes. Eu voltei para o jardim. Eu voltei para a presença. Jesus, vamos adorar a Deus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu. Troque de consciência nessa noite. Troque de consciência nessa noite. Abandone uma consciência de culpa e de condenação. Abandone uma consciência de culpa e de condenação. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Obrigado, Jesus. A essência és tu. Te adoramos, Pai. Jesus. Distribui a ceia do Senhor. Continue em adoração. Você vai receber agora a ceia do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós estamos na sua mesa. A sua mesa não é um tribunal de condenação. A tua mesa é um lugar de comunhão, de celebração. Obrigado porque podemos sentar à tua mesa, Jesus, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade. Obrigado, Jesus. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. É suficiente, é pleno. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Nós não apresentamos qualquer outro sacrifício, não apresentamos nenhuma meritocracia, Senhor. Nada, Pai, nada. Se alguma coisa boa em nós, foi o Senhor mesmo quem gerou. Nós apresentamos, Pai, a oferta do corpo de Cristo Jesus. Apresentamos o sangue que foi derramado e declaramos ele é suficiente. Suficiente. E nós descansamos, Pai. Descansamos no que Cristo fez. Porque sabemos, Pai, o que vai acontecer conosco já foi definido pela cruz. A graça definiu a minha história. Irmão, só vai acontecer com você o que a graça de Deus definiu. E a graça de Deus definiu tua saúde, tua prosperidade, tua santidade, tua justiça.
Não apresente qualquer outro sacrifício, apresente Cristo. Obrigado, Pai, por estarmos na Tua mesa, onde nós comemos do Teu corpo e bebemos do Teu sangue, trazendo a memória do sacrifício, mas compreendendo que o Senhor se faz presente. Na presença de Cristo, comamos e bebamos. Agradeça a Deus. Renda ações de graças. Renda ações de graças. Renda ações de graças. Obrigado, Jesus. Te rendemos ações de graças. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Renda ações de graças. Obrigado, Jesus. Renda ações de graças, irmão. Renda ações de graças. Você está pleno e perfeito diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós somos curados, somos libertos, somos prósperos. Obrigado, Jesus. De nada temos falta em Cristo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Adore a Deus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aplaude Jesus com alegria. Aleluia. Graças a Deus. Antes de finalizar, quero te dar a oportunidade de você consagrar sua vida financeira ao Senhor, entregando os seus dízimos e ofertas. E faça isso por fé, não faça isso por constrangimento, não faça isso para ter. Dê porque você tem, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz no Salmos 35, verso 27: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus se compraz na nossa prosperidade, amém? Deus, Ele quer que você tenha muito dinheiro, mais do que você mesmo, mais do que você mesmo. Porque Ele sabe que o dinheiro na mão de um filho de Deus, de um justo, ele não é Deus. O dinheiro não é Deus. Repete comigo: dinheiro não é um Deus nas minhas mãos. Dinheiro é um servo. Então por isso Deus ama a nossa prosperidade. Deuteronômio 8:18 diz: te lembrarás que o Senhor teu Deus te dá força para adquirires riquezas, a fim de estabeleceres a aliança dele na terra. Não dá para estabelecer a aliança do Senhor na terra sem recursos financeiros. Ele quer que você tenha. E Deus criou meios de fazer o fluxo financeiro ser constante na sua vida. Ele criou um meio, um princípio: dízimos e ofertas. Na graça de Deus, nós não fazemos isso por obrigação e nem por constrangimento. Nós fazemos por uma ação do Espírito Santo. Fazemos isso por inspiração e por revelação. Amém? Então que você possa ser levado para esse lugar de inspiração, de revelação. No seu
assento aí tem um envelope. Faça isso com amor, com fé, com alegria, não por constrangimento. Tem também o Pix aqui, tem maquininha ali. Vou te dar aí 2 minutinhos para preparar a sua oferta. Glória a Deus, Pai. Senhor, obrigado, Pai. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite tão preciosa e maravilhosa, Pai. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar por esses dízimos, ofertas. Levante esse envelope aos céus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela fidelidade dos teus filhos. Obrigado por corações voluntários, corações que são inclinados a fazer, Senhor, por fé e com alegria, apresentando a sua vida, o seu trabalho, sua empresa, sua profissão, apresentando os seus recursos, Pai. Este é o meio, Pai, que eles permitem que o Senhor influencie na economia da terra. Deus só pode influenciar na economia da terra através de dizimistas e ofertantes. Que haja influência e intervenção dos céus, Pai, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, traz o seu envelope aqui, em nome de Jesus, para que a gente possa profetizar sobre a tua vida, prosperidade e bênçãos, em nome de Jesus. Aleluia. Transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu. Obrigado, Jesus, te glorificamos, Pai, te exaltamos. Aleluia. Obrigado, Pai. Tu és bendito, Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós chamamos a ampla suficiência. Obrigado, Jesus. Chamamos a multiplicação, será mais do que o suficiente. Nós viveremos um grande milagre mais uma vez, Pai. De todas as contas desta casa estarem pagas, te celebraremos, te glorificaremos por isso, porque não é por força nem por violência, é pelo teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor. Queridos, um único aviso que eu tenho para vocês, e a gente já vai finalizar. Coloca para mim aí sobre isso. Amanhã nós começamos uma jornada de oração, de jejum, oração e jejum, do dia 1 de junho até o dia 30 de junho. E é interessante porque a palavra de Deus diz para a gente apresentar a Deus as nossas petições com oração, súplicas e ações de graças. E petição, entenda isso, petição, repete, petição é algo por escrito, não é pedição. Você vai fazer uma petição. O que é isso? Você vai pegar um papel, vai colocar a data, o seu nome, e vai fazer uma petição para ser apresentada no tribunal do justo juiz. Amém? Nós temos acesso ao trono. Aí você traz a petição. Você pode prestar atenção lá em Filipenses. Não fala para fazer pedidos, fala para fazer petições. É algo jurídico. Amém? Quais são as suas causas? Você vai escrever no papel. Amém? E você vai trazer aqui. Nós vamos ter aqui, vamos recolher essas petições e vamos apresentar em jejum e oração. Amém? Todos façam isso pela fé. Lá coloca a data, o teu nome, suas petições, assina embaixo. Amém? Grampeia, cola, ninguém precisa saber o que está escrito ali. Amém, irmão? É sua petição diante de Deus e traga. Todos os dias, às 22 horas, durante esse mês de junho, nós estaremos aqui em jejum e oração, e vamos bombardear com oração em línguas. Vamos fazer aqui, irmão, um bombardeio, vamos dinamitar toda a crise, todo o problema, toda a dificuldade, orando em línguas, profetizando, jejuando, e nós vamos ver Deus fazer proezas. Repete assim: Deus, eu farei proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os meus adversários.
Você vai ter um mês de vitórias, de bênçãos, em nome de Jesus. Então todos façam isso pela fé. Os irmãos que estão na internet, que também vão participar, pega lá o meu WhatsApp, manda a sua petição, hein? Vou receber, vou incluir aqui, vou trazer aqui na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Eu tenho certeza que foi abençoado. Amém? Foi enriquecido com o ensino da graça de Deus. É tudo que você precisa. Isso vai abençoar, influenciar toda a sua semana. Deixa eu te abençoar. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua empresa. Que o Senhor proclame a sua paz, shalom, vida plena, vida abundante, vida organizada. Vai, seja um sucesso. Vá e governe sobre a terra. Que Deus te abençoe.